Muito bem-vindos os presentes, muito bem-vindo Manuel, Alda, terem feito esta deslocação até aqui, a nosso convite. Temos muito gosto, foi uma tarde muito rica de troca de impressões, de perspectivas, não é? De entrega nesse olhar, cuidado na conversa com as artistas que estão agora em residência. Muitas perguntas, algumas coisas que ficaram guardadas para vocês poderem ir pensando, portanto foi uma riqueza, um prazer tê-lo aqui connosco hoje. Voltamos para mais uma conversa, destas conversas que fazemos aqui na Rama com os nossos convidados. Hoje temos o Manuel Botelho, como eu já referi. Eu vou começar por fazer uma curta apresentação lida, assim, muito breve, sobre a biografia do Manuel Botelho. O Manel nasceu em Lisboa em 1950, é artista plástico e professor associado jubilado da Faculdade de Belas Artes de Lisboa. Licenciou-se em Arquitetura em 1976, prosseguiu os estudos em pintura em Londres, onde esteve entre 83 e 87, como bolseiro da Fundação Carlos Gulbenkian. Realizou o doutoramento em Belas Artes Pintura na Faculdade de Belas Artes de Lisboa em 2006. Iniciou as suas funções como professor assistente estagiário na mesma Faculdade de Belas Artes de Lisboa em janeiro de 1995, onde lecionou durante 25 anos, quase 26, ininterruptamente. Enfim, com um intervalo ali para o doutoramento. Diz, e cito, que foram anos apaixonantes de intensa dedicação ao ensino que me mudaram como pessoa, como professor e como artista. Mais à frente também diz, nesta publicação, procurando sempre fundir métodos pedagógicos estabilizados com um contributo pessoal, teoricamente informado, muitas vezes consubstanciado em documentos de apoio à lecionação. Ou seja, percebe-se na leitura destes conteúdos, destas reflexões, que houve uma tentativa de articulação sempre entre aquilo que vamos chamar, se calhar, métodos mais formais, métodos pedagógicos mais formais ou mais estabelecidos, não é? Mesmo no ensino das artes, e uma permanente tentativa de construir relações novas de possibilidade nesse processo de ensino, vamos chamar assim. A minha primeira pergunta vai direta... Isto está em pausa. Não, acho que agora já não está. Já não está? Já não está. A minha primeira pergunta tem justamente a ver com esta fase, com esta, digamos, esta dimensão do ensino na sua vida, não é? Que ocupou a vida durante um grande período e que, como diz, alterou, mudou, construiu coisas. Tem a ver com isso, tem a ver com até que ponto é que, através destes processos mais experimentais que se vão construindo, há alguma coisa que é entendida como intransmissível e que está muito dentro daquilo que é o ensino das artes, não é? Nós temos permanentemente a noção de que há uma quantidade de coisas que são intraduzíveis, que são inomeáveis, que dificilmente se conseguem transmitir na totalidade. Até que ponto é que esses processos mais experimentais ou mais essa procura tentava chegar a essas questões que são intraduzíveis, ou se não era de todo o processo de... Eu o que tentei sempre foi ver o que é traduzível. Portanto, o que é que nós podemos ensinar? Eu acho que isto é que é verdadeiramente a questão que se coloca, porque é para isso que nós estamos ali. E embora nós saibamos que há algumas coisas que de facto não se traduzem e que dificilmente se explicam por palavras, nós sabemos que há outras que são de facto traduzíveis, e são essas que nós vamos usar, como é evidente. Nós não vamos fazer o trabalho do impossível, nós vamos fazer o trabalho do possível. E o que é verdade é que há muita coisa que se ensina mesmo. Uhum. Portanto, aquela teoria de que o ensino formal é uma coisa que não funciona e ou que as pessoas... centrada nas ciências ou nas áreas científicas. Em áreas desse género. Ou que é mesmo prejudicial, porque como houve épocas em que o ensino era uma coisa muito esclerosada e muito
desadequada para a vida das pessoas no presente. As pessoas achavam que os artistas, para serem autênticos, tinham que ser autodidatas. Isto é falso. Absolutamente falso. Portanto, há coisas que se ensinam mesmo. Mesmo algumas que, aparentemente, algumas pessoas pensam que não se ensinam, ensinam-se. Porque a questão que se coloca principal é pensar. Pensar as questões todas que for possível. Pensar juntos com o aluno. E esse pensamento sintonizado o mais possível dá frutos. Mesmo. Se as pessoas tiverem consciência de que têm que ter sempre um pensamento estruturado e não podem estar a tentar transmitir coisas à toa. Portanto, o ensino tem que ser feito de uma forma consciente e deliberada. E por isso é que todo o meu trabalho de ensino durante estes anos todos foi sempre um trabalho em que eu acompanhei sempre aquilo que fazia com uma reflexão e registando mesmo as coisas que eu fazia conscientemente e que estão consubstanciadas nesse livro. Aquilo não é um tratado, eu não tenho nada a pretensão de fazer tratados absolutamente nenhuns, mas tenho a convicção de que aquilo que eu traduzo ali é o resultado de uma experiência pessoal consciente. E que não tem nada de casual, tem mesmo, é uma ação deliberada e estruturada ao longo do tempo. Tanto quanto possível estruturada, porque há coisas que a gente não estrutura, em que a gente experimenta e faz e depois retira daí as uma nova estratégia, não é? Sim, exatamente. E revê, e refaz e altera. Portanto, isto não é um processo linear, é um processo cheio de altos e baixos, com dias em que as coisas correm de uma maneira muito positiva e outros em que não correm assim. Portanto, nós temos que também estar preparados para essa irregularidade da nossa ação. Há uma coisa curiosa, o Walter Benjamin dizia que o objeto é a máscara funerária da ideia. Ou seja, cada vez que nós materializamos... Bom, isso é... é denso, não é? É. Cada vez que materializamos ou que tentamos apontar uma forma para uma ideia, cada vez que tentamos, não é, moldar a ideia, torná-la, colocá-la torná-la visível, tornar visível o pensamento, como dizia o Clio. Cada vez que fazemos isto, estamos a matar qualquer coisa, estamos a determinar limites, estamos, enfim... eu sou menos pessimista. Sim, eu sei, por isso é que estou a dizer isto. Eu sou muito menos pessimista. Como é que é, da sua experiência, não só como artista, como prática, nessa negociação permanente entre a materialização e a ideia, não é? Permanentemente, e no reconhecimento permanente de que a ideia também está presente no próprio processo da materialização. Como é que isso, no âmbito escolar, no âmbito de um contexto em que o aluno e o professor conversam, discutem, analisam, criticam o domínio das ideias, como é que a materialização, a necessidade de objetificar, de produzir trabalhos que no fim do ano são avaliados, tem de alguma forma uma consequência negativa para essa ideia de matar a ideia ou de... Há qualquer coisa que se perde nesse processo? Eu acho que nós não matamos nunca a ideia. Nós podemos não conseguir concretizá-la, mas matá-la não fizemos. O que nós vamos fazer a seguir é descobrir uma forma mais eficaz de a traduzir. Portanto, a morte da ideia, eu penso que isso não é verdade. E não se trata de uma máscara mortuária de maneira nenhuma, porque não é uma coisa, quer dizer, evidentemente que pode-se dizer assim, pronto, ok, quando fica configurada de uma determinada forma, aquela versão terminou ali, certo? Mas eu acho que isso não é morte nenhuma. Há um mundo de possibilidades, não é? Com certeza, porque nós vamos interpretar a seguir. E vamos interpretar, vamos perceber e vamos aprender outras coisas. E, portanto, acho que o processo não termina sequer com a realização. Porque existe um processo para além da realização. E existe, no caso dos artistas, uma outra coisa, que é essa ideia de que a peça não terminou necessariamente ali, porque ela vai se prolongar nas outras. Portanto, não é um ponto final no que respeita à arte e muito menos ao aluno. Porque o aluno é um ser em crescimento.
E, portanto, nós estamos sempre a configurar soluções que são transitórias. Aliás, mesmo depois de velhos e já podres de velhos, se calhar estamos sempre a fazer soluções transitórias. Não estamos a congelar para sempre uma ideia, estamos a mantê-la viva e se não for para mim, vai ser para outra pessoa, eventualmente. Mas também sempre com essa noção de que, não é? As coisas estão sempre em potência de alguma maneira Sim. e quando são colocadas no contexto de não é? do espaço público e no encontro com o outro, com o espectador, essa materialização nunca é finita, nunca é limitada, nem limitadora. Até a própria Que máscara. abres. Oh, Ana, a máscara mortuária do Beethoven é a máscara mortuária de uma pessoa que morreu. Sim. Mas não é o retrato da obra do Beethoven. Nem de todo aquilo que permite a relação com o Beethoven. Nada, quer dizer, porque a obra. Eu estava a pensar na questão da Nona Sinfonia e naquela coreografia do beijar e na maneira surpreendente como estas coisas que têm tempos diferentes e que têm formas de expressão diferentes e como elas podem conversar estranhamente de uma maneira tão nova. Porque já todos nós conhecemos a Nona Sinfonia, já ouvimos e sabemos que aquilo é uma ode à vida. E como é que é possível uma pessoa pensar assim? Agora vai haver alguém que vai fazer uma coreografia baseada numa coisa destas? Quer dizer, será possível? Se calhar é impossível. Não é impossível. Alguém conseguiu fazer, quer dizer, não quer dizer que as pessoas aderiram a tudo, mas é incrível, não é? E é sobretudo incrível que o tempo que passa e que os contextos, os novos contextos permitam justamente isso, não é? A possibilidade de... Estás a ver? E nós estamos agora aqui a ver, ao mais alto nível, uma coisa que nasce da outra. Portanto, a Nona Sinfonia de Beethoven ou a Máscara Mortuária do Beethoven não se encerram na vida do Beethoven, prolongam-se no que os outros vão fazer a seguir. E isto, neste caso, é um caso muito concreto de uma coisa que tem origem noutra, mas toda a produção artística se baseia na produção artística anterior. Portanto, as coisas nunca morrem. Morrem quando nós desaparecermos da face da Terra. E esperemos que não seja tão rápido como isso. Nessa condição de professor, nessa relação de ensino com múltiplas dimensões, esse legado que supostamente está, do qual eventualmente é um transmissor, não é? Sim, somos. Esse legado sente de alguma forma a responsabilidade desse legado, ou seja, assim, sendo um artista também. Quanto mais professor, mais responsável eu sou. Porque quanto mais professor, mais eu tenho a obrigação de fazer a transmissão. É essa a função do ensino. É essa a função dos pais. De outra maneira, mas é essa a função dos pais. É essa transmissão. E a função do professor mais ainda. E no caso da transmissão do professor de arte, é a transmissão não só do conhecimento, mas do pensamento. Pois há bocadinho aqui falávamos também disso, não é? De repente começámos a lembrar-nos de referências e a propósito do trabalho ou das questões que estavam a surgir, referências que podem eventualmente, esse legado, não é? Sim, porque nós temos que ancorar o nosso trabalho em todo esse passado. Mesmo que eu hoje esteja a fazer vídeos e as minhas referências estejam na pintura. Porque no meu caso eu estou contaminado pela pintura desde sempre, não é? Assim, uma espécie de uma coisa estrutural. Mas essa verdade estrutural não me impede de parar de pintar e fazer outra coisa. Claro. Agora, é evidente que do ponto de vista da formação e da estruturação do pensamento, a pintura tem uma importância absolutamente crucial para mim, não é? Temos que... Continua a pintar ainda? Não? Não, agora não tenho pintado absolutamente nada. Agora agora estou nesta minha variante. Sim, numa nova função, mas que deriva também dessa experiência. Quero falar-nos um bocadinho sobre esta fase nova de um ensino construído também numa relação... Bom, isto é uma coisa muito intensa, não é? Porque realmente uma pessoa estar a concentrar a sua ação pedagógica num único aluno
ainda por cima é descendente, não é? É uma coisa de uma intensidade muito grande. E muito bonito, e muito lindo, quer dizer, andar a fazer isto. Portanto, é um esforço muito grande, mas é um esforço que tem uma retribuição muito grande. Uma realização imensa, Sim, não é uma coisa incrível. E é um desafio fantástico, não é? Porque é curioso como, depois de eu andar estes anos todos a fazer um ensino para pessoas já adultas, fazer este regresso a um ensino numa fase um bocadinho anterior, mas com o miúdo inteligente e que percebe as conexões e é sensível à visualidade, é um desafio muito, muito, muito fascinante. Agora vamos lá ver para onde é que a gente vai, porque do ponto de vista inclusivamente da própria... Mas essa imprevisibilidade também é, não é? De certa maneira também é aquilo que alimenta o processo nele próprio, não é? Pois, e é uma coisa inevitável. E a tentativa e erro e a possibilidade de... Tentar não fazer disparates. Tentar não desmotivar, tentar... Mas eu penso que isso, no fundo, é o que nós fazemos sempre, não é? Neste caso, com uma agravante, que é uma pessoa sentir-se mais responsável ainda. Duplamente, pois. Sim, exato. Porque é uma situação de dificuldade grande. Quando dizia, eu citei há bocadinho, quando diz num livro que esta experiência dos 25, quase 26 anos, na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, a lecionar em várias fases distintas do curso, ao longo de 25, 26 anos, portanto, apanhando várias gerações de alunos diferentes, com preocupações diferentes, com o mundo também. Todo ele bastante modificado ao longo deste tempo. Quando diz que essa experiência o mudou como pessoa, como professor, mas também como artista, tudo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer rigorosamente isso que está aí. A experiência de ensino forçou-me a largar certas teimosias que... Quer dizer, nós temos todos que ser um bocado teimosos, porque senão não conseguimos nada, não é? Mas há teimosias que são benéficas e outras que são prejudiciais. Teimosias decorrentes de convicções, de certezas. Sim, certezas, exatamente. Porque a confrontação com alunos muito talentosos e muito cheios de força e que causa, se calhar, perturbação para determinados professores, a mim empolga-me. E criou-me uma vontade enorme de ser capaz de estar à altura deles. Tu estás a ver, o desafio é este, é que eu encontro alunos incríveis e eu diria mesmo que a maioria é assim. Uns mais talentosos, outros menos, mas são todos incríveis e são todos desafiantes. E esse desafio obriga-me a ultrapassar-me o tempo todo. Portanto, o esforço é enorme e é um esforço também não só em termos de compreensão, mas em termos de adesão, porque eu, como dizia, sou estruturalmente uma pessoa que vem da pintura, mas a arte hoje já não se mete em gavetas. Não é disciplinar. Não é disciplinar, é multidisciplinar. E eu já sabia isto, mas com os alunos ainda soube mais e soube com uma convicção inabalável de que realmente nós temos que ser capazes de nos abrir ao mundo, porque senão isto não... que o pensamento plástico pode acontecer de muitas formas. Absolutamente. E o que é preciso é perceber, na realidade, o que é mais apropriado para traduzir aquilo que nós sentimos e que queremos comunicar ou que queremos dizer. Porque eu vi muitas vezes alunos a tentar fazer pintura para dizer coisas que a pintura não consegue dizer. E isto é uma coisa às vezes difícil de transmitir, porque não sei porque as pessoas têm aquela mania de que com a pintura se consegue dizer tudo. Mas sempre é uma coisa que dizer que então não é preciso nem cinema, nem música, nem bailado. Porque é evidente. Idiosincrasia. Com certeza, portanto, todas estas variantes de meios de expressão que nós temos à nossa disposição servem para coisas diferentes.
Há coisas que são comuns, mas há coisas que são completamente diferentes umas das outras. Portanto, pensar que nós com a pintura conseguimos dizer tudo é a mesma coisa que dizer que não é preciso literatura. Isto é um disparate completo, não é? Portanto, nós sabemos que isto não é assim e temos que interiorizar que hoje em dia o ensino tem que ser realizado de uma forma diferente. Não é agora que começou a ser assim, atenção. Já é assim há muito tempo, mas há pessoas que pensam que ainda não é, que ainda estamos no... Insistem nessa, Sim, quer dizer... nessa rigidez. Pois, essa rigidez. Eu acho que... Há bocadinho falávamos de eu hibridização, mudei, sim, eu mudei por vontade própria, mas os alunos tiveram uma influência enormíssima, porque os alunos são um impulso de pensamento, são um impulso de desejo de mudança, são um impulso de diferença. E depois aparecem as pessoas todas, cada uma de sua nação, cada uma de sua cor, cada uma com o seu desejo, cada uma com a sua maneira de ser. É uma coisa extraordinária. Incrível, é um desafio. Mas para o reconhecer como um desafio também, acho eu, é necessário esse lugar de humildade de quem está permanentemente a construir e não tem uma construção pré-definida que é aplicada, não é? Está permanentemente nesse processo. Eu também acredito que possa ser possível, não sou fazer um ensino dogmático, mas eu não sou capaz de fazer isso. Isso para mim é uma coisa impensável. Eu acho que para mim o ensino e a vivência é um elogio da liberdade e da democracia. Sente que nesse processo de construção dos alunos com os alunos, houve momentos em que sentiu a necessidade de discutir o seu trabalho, por exemplo, também? Com os meus alunos? De os pôr a ver as suas coisas e vamos pensar juntos? Nunca. Não. Eu só mostrei, assim, de uma forma estruturada, trabalhos a alunos da faculdade depois de já não ser professor deles. Isso aconteceu recentemente numa aula extraordinária, fora do programa convencional, e assim eu falei de facto da minha obra. Até eu não fiz isso por pudor e porque há qualquer coisa que não... Ética? Não sou eu que estou em jogo na relação com o aluno. É o aluno. E por isso eu tenho que concentrar tudo na pessoa que está à minha frente. A minha função é essa. Aquilo não é Ainda que o quadro de referências ou as questões que possa apresentar ao aluno, ou que possa, não é, nesse processo, tudo aquilo que está a sair de si possa ser também diretamente relacionado com o seu trabalho e o seu pensamento artístico. Inevitavelmente. Isso é uma inevitabilidade. É evidente que eu não tenho a pretensão a ser o universo. Não sou eu, sou eu. Portanto, eu só posso estar a fazer aquilo que sei. Eu só posso estar a transmitir aquilo em que acredito, não é? Assumindo que não há esse desligamento, não é? Pronto, não é possível. Sou eu, tenho que ser eu. Agora, há limites. Há limites para aquilo que se faz. Porque eu acho que nós temos sempre que fazer esse ensino de uma forma tolerante e abrangente e que seja capaz de não negar as diferenças. Pelo contrário. Aceitar as diferenças. Portanto, a ideia não é impingir uma matriz, não é? Não é fazer queques todos iguais uns aos outros. Isso é uma coisa que eu recuso em absoluto. E também recuso em absoluto, portanto, dizer que agora tens que pôr a farinha com aquilo ou com aquilo, porque pode ser feito de muitas maneiras. Há umas pessoas que põem a farinha antes, outras que põem a farinha depois e se calhar todos obtêm os resultados que interessam. E isto é uma coisa metafórica, porque isto é muito mais importante a outros níveis, não é? Não tem a ver com o fazer, tem a ver, repito, mais uma vez, a questão central aqui é o pensar. Claro. Não, sim, e essa construção do pensamento crítico também, não é? Dessa capacidade de perguntar constantemente, de questionar, dentro do próprio trabalho, não é? De sair de alguma forma
terminar o curso com essa bagagem de possibilidades, de saber colocar as questões que devem ser colocadas a cada momento. Autonomamente. Portanto, é sempre isto. Sim. Nós estamos a impulsionar a autonomia. Isto não é uma fábrica de pneus. Sim, mas... As pessoas pensam e decidem por si. Portanto, o ensino mas tem, há um tem que ser... avaliativo, não é? Que já tem um bocadinho. Eu devo dizer que é sempre um processo difícil de enquadrar aqui. As questões da avaliação colocaram sempre dificuldades muito grandes. E uma pessoa está ali a fazer uma ginástica muito grande de fazer a coisa mais sensata possível. Justa. Ou necessária. Porque às vezes, não é? Somos obrigados. Porque eu sempre preferi que nós fizéssemos a maior parte das avaliações só com 2 classificações, apto ou não apto. Não é? Portanto, o facto de ter que haver uma gradação, a questão aritmética causa-me problemas muito complicados. Como é que se faz essa tradução? Sim. E gerou tensões também entre professores e é uma coisa muito difícil de gerir. Mas nós sabemos que somos bichos e que temos que lidar uns com os outros e que temos que saber descobrir consensos e que temos que lutar, às vezes, por ideias diferentes. Portanto, isso faz parte do processo, mas isso também faz parte do processo de ensino. Quer dizer, uma das coisas, por exemplo, que há alunos que ficam perturbados é quando aparecem professores a dizer coisas diferentes. Eu farto-me de lhes dizer, vocês têm que aproveitar isso. Não usem isso como uma coisa negativa, usem isso como uma coisa positiva. Porque a verdade é que não existe uma verdade só. A maneira como nós olhamos as coisas é diferente, é naturalmente diferente. Sim, a academia deve ser o lugar do dissenso e não do consenso, não é? Deve ser o lugar onde se... Sim, embora nós tenhamos também que descobrir plataformas mínimas de consenso, porque senão não conseguimos fazer nada. Sim, Portanto, estamos a conciliar coisas difíceis de gerir. Mas essa responsabilidade de pensar também o que é que pode ser uma escola, para além do que é que podemos ser nós como professores, não é? Sim. Mas pensar em que é que nós podemos contribuir nessa construção de um modelo de escola, não é? Essa responsabilidade também a sentiu nessa experiência? Que o seu contributo também era esse... Eu não tenho dúvida nenhuma, com certeza que sim. Pois com certeza que sim. Eu acho que o contributo das pessoas que estão envolvidas no processo, todas elas, é muito importante, mesmo que às vezes haja situações de ruptura. Sim, porque às vezes tem que haver. Às vezes tem que haver. Claro. E temos que aprender a lidar com isso, não é? Mesmo que não seja fácil. Ok, eu agora se calhar passávamos para aqui, para a questão que tem mais a ver com a sua prática artística. Disse-me há um bocadinho que não tem pintado nada. Agora não. Não, mas a última exposição que eu vi foi na Galeria Miguel Navinho e foi aquela de que falámos há bocadinho a partir do Parque das Gerações. Foi um projeto que surge de uma vontade de ação, não é? Completamente. De impedir uma ação. Sim, naquele caso foi. E, de alguma forma, eu acho que essa exposição, ou que esse gesto artístico, aliado ao gesto político, ativista, de resistência, diga-se, chame-se-lhe o que se quiser, é uma coisa que já vem de trás no seu trabalho, claro, não é? Sim. Permanentemente. Claro, com certeza. Quer dizer, o meu trabalho desde a origem tem sempre tido um pendor ativista, assim, subentendido. Umas vezes é mais claro, outras menos, mas há sempre qualquer coisa a esse nível. E, aliás, porque a minha formação é uma formação de esquerda, eu nasci no tempo do fascismo e no tempo do fascismo eu era antifascista, não é? E continuo a ser antifascista, portanto a minha militância não mudou.
mantém-se. Eu neste momento estou muito preocupado e eu acho que realmente nós, se queremos ser cidadãos do mundo, temos que ter uma opinião, temos que a transmitir e temos que, enfim, quer dizer, agora as nossas condições de luta estão cada vez mais difíceis porque há assim um recrudescimento de forças de extrema-direita que é muito preocupante e que me deixa muitíssimo inquieto. É evidente que o Parque de Gerações é um momento em que há um grupo de pessoas a lutar por uma questão de liberdade mesmo. Neste caso é um grupo restrito, mas é significativo, de uma luta mais ampla, não é? E este somatório todo de lutas já tem algum significado, quer dizer, que um caso só individual, se calhar, não é assim uma coisa de uma importância editorial, mas a luta pela liberdade de expressão, por exemplo, e pela possibilidade das pessoas lutarem por causas, mesmo que as causas às vezes sejam locais, tem que ser uma coisa que nós temos que preservar. E esse pensamento, esse gesto numa dinâmica de coletivo é uma coisa que lhe interessa mais? Ou seja, que neste caso, não é? Tratava-se de um grupo de pessoas, efetivamente. Sim. Eu sou muito individualista no meu trabalho. Eu trabalho de uma forma muito solitária na maior parte do tempo. Mas percebo que há umas coisas que só funcionam se houver coletivo. Sim, mas esse individualista no trabalho pode ser, metodologicamente, sim, mas há um eco do seu trabalho que é muito coletivo. Sim. No fundo, toca um coletivo. Toca, com certeza, sim. Umas vezes de uma maneira, outra de outra. Quer dizer, eu quando fui para Londres e comecei a fazer aquelas coisas que tinham a ver com estipar cá para fora de umas verdades reprimidas durante o tempo todo do fascismo, aquilo para mim foi uma coisa catártica, mas tem a ver com uma catarse que se calhar o país também teve que fazer, que tem a ver com nós libertarmos daqueles demónios todos que tínhamos acumulados, não é? Ideológicos, coisas que contaminavam o nosso pensamento e que se calhar continuam a contaminar e que nós não podemos desistir de tirar de dentro de nós. E eu estou-me a meter no meu grupo, quer dizer, porque nós temos todos esta espécie de contaminação perversa por ideias que são extremamente negativas e perigosas. Não é uma coisa só verdadeira para as pessoas daquela extrema-direita que eu estava a falar. Nós temos que saber que dentro de nós está essa semente horrorosa. E temos que ter consciência disso, porque senão é fácil deixar-nos levar para as situações mais absurdas, que nós, aliás, a história está cheia de histórias destas, não é? Aterrorizadoras, as coisas mais lindas todas que de repente se transformam num pesadelo maior que se possa imaginar. Essas pinturas, estão a falar daquelas pinturas dos anos 80? Sim, início dos anos 80, em que eu fazia coisas sobre o nosso país e com Salazar e com Pides. Mas funcionava mesmo como... Aquilo tinha um efeito catártico. Aquilo era uma coisa que, sim, ajudou-me imenso. Era uma coisa já fora do tempo, é curioso. Mas isso era ou seja, também encontrar o território das artes visuais como o terreno possível para poder fazer isso com liberdade, finalmente, com uma audiência que estivesse também, que pudesse partilhar desse processo catártico, ou era uma coisa meramente eu preciso de fazer isto, sou eu, não me interessa se vão ver ou se não vão ver? Não, eu acho que nós temos sempre a idealizar a pessoa que vai ver. Essa idealização da audiência faz parte do processo. A não ser para pessoas muito especiais. Há bocadinho estávamos a ver ali assim aquele livro da Ilma Afklint, que é uma pessoa tão fora da caixa, tão diferente, não é? É uma pessoa que não quer mesmo que se veja, que se saiba. Mas isto é uma raridade, não é? Porque a maior parte das pessoas está sempre a idealizar a pessoa a quem se está a dirigir. E eu penso que isso é um motivo muito forte para nos fazer trabalhar. Pensar que há uma pessoa que ouve, que vê, que sente. Não é? Porque nós estamos a transmitir tudo isso. Há um processo de reconhecimento, não é? Que não é obrigatoriamente só comunicacional, mas que também passa muito por esse reconhecimento. O outro poder reconhecer-se, reconhecer. Sim, é tudo isso.
sentir o mesmo que nós sentimos, ou sentir qualquer coisa de parecido. Agora temos aqui uma mosca a fazer uma coisa. Sim, estamos no campo. Estamos no campo, exatamente. Sim. E como é que, depois dessa série de pinturas que foram produzidas em Londres, houve uma exposição na Gulbenkian, aliás... Sim, foi em 86. Sim. 86. Essa primeira exposição individual na Gulbenkian, a partir daí, aí não estava a dar aulas, não é? Nessa fase? Nada, eu cá só recomecei a dar aulas quando comecei a ver que a vida estava a correr toda para o torto do ponto de vista financeiro, que era uma desgraça que eu já não conseguia sobreviver, portanto fui arranjar maneiras de ensinar. E recorri a tudo e mais alguma coisa. Estive no Arco, estive a dar aulas na Galeria Monumental, a Luísa Sampaio e deixou-me fazer lá umas aulas de desenho, era muito engraçado. Depois fui dar aulas para a Escola Secundária da Parede e depois isso é que foi difícil, foi mesmo difícil, porque aquilo era esgotante e era um bocadinho frustrante, porque eu tenho mais capacidade para fazer um ensino com pessoas com um desenvolvimento etário maior. E também isso... E eram mais pequeninos. Quer dizer, da idade do que é agora a Manuel Francisco. E por isso este esforço com o Francisco é um esforço adicional também. Porque mas é curioso que eu tenho descoberto maneiras de dar um bocado a volta a isso. Porque eu não estou com um grupo de 20 miúdos a voar em cima das carteiras. Porque de facto o problema é que nós, quando temos uma turma de miúdos naquelas idades críticas em que eles ficam... Sim, eles não escolheram estar ali, não é? Não escolheram estar ali e lhes apetece é ir para o McDonald's ou ir para o cinema ou ir andar de skate ou qualquer coisa assim. E é claro que eles voam pelas carteiras e espetam os bicos dos compassos dos rabos dos outros e é uma coisa caótica, não é? Portanto, quando uma pessoa está a lidar com uma turma de miúdos assim um bocadinho ensandecidos e eles ficam assim naturalmente naquela idade de transição, então são tão engraçados. Uma pessoa fica apaixonada por eles, mas eu chegava à casa tão cansado, deitava-me no chão e adormecia com os auscultadores para ver se conseguia abstrair-me das coisas. E como é que essa experiência em Londres de alguma forma o preparou para esse... porque teve uma... Não, isto é... Eu comecei a dar aulas antes de ir para Londres. Okay. Eu fui, e depois voltei a ser professor. Não, a ida para Londres foi uma coisa maravilhosa para mim. Foi incrível. Porque foi a primeira vez em que eu tive só a pensar em arte. Já não havia arquitetura nenhuma. A arquitetura desapareceu-me da cabeça. Com certeza toda de que já não ia voltar. Quer dizer, eu não tinha certeza de nada. Nós não podemos ter a certeza de coisa nenhuma. Quer dizer, nessa altura, não é? Eu nessa altura, pronto, agora era aquilo que estava a dar, não era? Portanto, era aquilo que eu ia fazer, logo se vê. E a gente deixa-se estar humildemente nessa situação, logo se vê. Porque eu fui para lá com 1 ano de bolsa. Depois esse ano desceu para 2. E depois entrei, e depois eu tinha-se acabado os 2 e eu vinha-me embora, mas eu entrei para a Celeiro, fui aceito. E o Gulbenkian prorrogou uma bolsa e eu fiquei lá mais 1 ano e depois, como o curso era 2, fiquei mais outro. Portanto, aquilo que era para ser 1 ano, foram 4. Não é? É evidente que um período de 4 anos teve um efeito brutal na minha vida, porque eu fiquei a pensar de outra maneira e as questões que se colocaram foram outras e eu tomei consciência de coisas que eu não tinha a menor ideia anteriormente que deviam ser equacionadas daquela maneira, não é? Eu era um amador e aquilo foi a minha profissionalização. Exato. Mas também porque o contexto de Londres também não tinha certeza, nada a ver com o contexto de Lisboa. Dizer, então nessa altura nada. Nada, aquilo tinha museus, aquilo tinha tudo, galerias, tinha tudo, tinha as coisas mais extraordinárias permanentemente para ver. Estava sempre eu ia aos museus o tempo todo e às galerias. E depois... Portanto, parte da formação também foi essa, não é? Absolutamente vital, com certeza. E depois encontrei tutores que foram incríveis para mim, que me ajudaram imenso. Porque eu fui parar a um sítio onde havia uma tradição de pintura figurativa que era aquilo que eu queria fazer. E havia pessoas
muito conscientes e com um nível muitíssimo elevado a lutar por aquilo. Num mundo que tinha sido um mundo de ostracização de toda a pintura figurativa, havia lá um núcleo de resistência muito poderoso e que nessa altura, ainda por cima, estava também apoiado no exterior, porque havia pintura figurativa em todo o lado, apesar do vazio da maior parte daquilo que se fazia, que depois já era horrível e deprimente, não é? Por ser tão vazio. Mas a verdade é que eu encontrei pessoas que não tinham nada, uma atitude desse tipo. O trabalho era um trabalho com um significado muito poderoso e com atitudes muito fortes. E mais, tutores que souberam identificar aspectos essenciais daquilo que eu pensava. Portanto, no meu trabalho, perceberam? E isto ensinou-me imenso. Porque eu percebi uma coisa, o papel dos professores não é neutro. O papel dos professores pode ser extremamente negativo se as pessoas tiverem uma matriz de tal maneira rígida que não conseguem perceber nada do que têm à frente. Nós temos que ser de uma enorme flexibilidade, porque nós temos que perceber a pessoa que está à nossa frente. Temos que nos despir, temos que ser mais humildes, temos que tentar. Ela concorda comigo, estás a ver? Ela concorda comigo. Temos que ser mais humildes, temos que genuinamente tentar entrosar-nos com o pensamento da pessoa que temos à nossa frente. Ainda que possa haver o ponto de contacto estar lá muito distante, não é? Temos que fazer esse caminho mais possível. Olha, claro. Eu não estou a dizer que é fácil. Claro. Mas estou a dizer que nós temos que nos esforçar para fazer isso. Claro. Agarrando nessa experiência de Londres, nessa prática da pintura, não é, assumida, consciente de que ia ser aquilo o seu percurso, um tempo depois já em Portugal, o Manel começa a pensar e a produzir trabalho que vai para fora desse território disciplinar enquadrado da pintura, não é? Começa a usar as tais outras disciplinas como ferramentas para responder, não é? Do ponto de vista de... Pronto. Sim. E há uma primeira exposição de fotografia que é muito, enfim, cujos objetos que são produzidos são a partir de fontes fotográficas. Só. E que não é uma, são três. Eu em 2008 fiz 3 exposições. Não foram completamente simultâneas, infelizmente, não houve hipótese, mas foram 3 exposições só de fotografia. Sem pintura absolutamente nenhuma. Eu ainda fiz desenhos nos anos que se seguiram. Exato. Mas pintura nunca mais fiz, realmente, porque... queres que eu explique? Quero. Então, o que acontece é que eu, em 2006, ainda fiz uma exposição onde havia muita pintura e havia coisas que tinham a ver com a guerra colonial. E eu comecei a ter uma estranha sensação de que havia qualquer coisa que tinha ficado por resolver. Eu não fui combatente da guerra colonial, mas passei aqueles anos todos de guerra colonial com um terror horroroso um dia se ter que combater numa guerra que eu achava horrível e que não conseguia tolerar. E isso marcou-me imenso, quer dizer, eu não tenho um trauma pós-guerra, mas tenho um trauma do imaginar da guerra. Esse trauma tenho. E tinha. E comecei a olhar para as coisas de uma forma que era diferente da forma como eu olhava aos 19 anos, 18 anos. Porque nessa altura nós já não tínhamos colónias, nós não tínhamos o problema colonial, esse problema estava ultrapassado. Mas nós tínhamos pessoas traumatizadas pela guerra. E eram pessoas da minha idade. E eu já me estava a sentir cansado e velho e assim um bocado cambado. E comecei a pensar assim, mas caralho, quer dizer, que raio de privilegiado sou eu que tenho o direito a não ter ido fazer aquela monstruosidade e os outros foram. E comecei a fazer coisas relacionadas novamente com a guerra. E fiz uma pintura que se chamava Escombros de Viriamu, que foi um sítio onde houve um massacre horroroso das nossas tropas. E era eu com uma arma ao colo e com um ar assim meio desolado que quem está a extirpar a culpa por ter feito um crime horroroso. E depois pensei, bom, mas pronto, e agora como é que eu cá vou abordar esta questão? E como não sabia bem para onde é que havia de me virar,
fui ao Museu Militar para me deixarem fotografar uma G3 e uma Kalashnikov. Portanto, eu já disse isto várias vezes, mas é importante, porque eu não conseguia fazer essa representação de duas coisas que são objetos apenas, pictoricamente. Nem fazia sentido nenhum fazer isso. Portanto, eu para fazer aquelas duas imagens, eu tinha que ter uma máquina fotográfica que eu comprei e fui fotografar uma G3 e uma Kalashnikov. E isto desencadeou um processo que me permitiu fazer coisas que eu em pintura jamais teria conseguido fazer, porque depois as coisas vêm em sequência, são consequência umas das outras, ligam-se umas às outras. E toda a minha obra posterior, ou quase toda a minha obra posterior, era uma obra de fotografia. Até que depois... Só para fazer aqui um ponto, essas duas primeiras fotografias das armas, Sim. da Kalashnikov e da... Sim. Elas têm um caráter bastante documental, ao próximo daquilo que é entendido como um registro documental, não é? Elas estão ali a contar-nos aquilo que são. Exato. Sem fabular, nada. Não é? Sim. Pronto. Mas a partir daí, para a frente, constrói-se várias séries fotográficas Sim. que não têm exatamente essa dimensão. Porque há pois depois não. um lado São teatro. precisamente. São teatro. Daí para a frente, eu começo a fazer aquilo que fazia em pintura. Só que com meios fotográficos, porque o meio fotográfico permite-me dizer coisas que eu em pintura não conseguia de maneira nenhuma dizer. Portanto, aquilo estendeu o meu léxico da pintura para outras coisas. Expandiu o meu trabalho. Eu não conseguia expandir o trabalho se eu me tivesse ficado agarrado à pintura. Não era impossível. Portanto, eu penso que não perdi nada em experimentar a fotografia e em fazer o trabalho fotográfico. E depois às tantas, mas deixa lá que isto não acaba aqui, porque depois às tantas o que acontece é que houve umas coisas que eu também já não podia fazer se não em vídeo. Já tiveram não é? Ganhar. Exato, quer dizer... Ou até mais longe, performativas, porque houve depois... Sim, mas repara bem, quer dizer, as fotografias são altamente performativas. Mas algumas pinturas também já eram. As pinturas já eram performativas. Agora, o que aconteceu é que eu tive mesmo que fazer uma performance, porque a Susana Pomba resolveu desafiar para fazer uma coisa lá naquela coisa que se chamava Old School. Vocês não sabem o que é que é o... Tu não viste, vocês não... A Alda viu. E eu cá resolvi fazer uma coisa que era um discurso fascista. Era uma fascismo. Era uma coisa horrorosa feita a partir de uma edição do Secretariado Nacional da Informação sobre a visita do Presidente da República à província da Angola. Não era a província ultramarina da Angola, atenção. Angola é Portugal. Angola é nossa, era aqueles que gritavam-se em 61. E aquilo é claro que, mais uma vez, é uma espécie de caixa de Pandora, porque estás a ver a caixa de Pandora. É que quando ela se fecha, depois já não se... Quando ela se abre, já não se fecha. Quer dizer, olha... E agora... Não, mas de repente foi encontrando uma série de mecanismos que possibilitaram essa ampliação, essa extensão daquilo que já estava no trabalho, mas que não tinha ainda sido levado às últimas consequências. Imaginemos. Sim. Essa dimensão performativa que já está quase próxima da teatralidade. Não, completamente. Há coisas daquelas que são teatro. Aliás, é o que eu digo. Eu cá fui ator naqueles anos. E às tantas aulas também fui atriz. Era a minha madrinha de guerra. Pois. Não podes crer. Foi lindo. Imaginas, aquilo era lá numa varanda da nossa casa, toda cheia de trapos e coisas penduradas. Com a Dona Milu olhar para lá, pensar que estes enlouqueceram completamente. E ela dava saltos. A minha madrinha de guerra tinha chegado ao quartel, estás a ver? E eu, uma felicidade enorme, uma pouca vergonha. Tu nem queres saber as poucas vergonhas que andaram por ali. De tal maneira que a nossa exposição em Lago estava lá escrito na porta que havia coisas que eram, como é que eles diziam, Alda? Não exatamente. Ferir o pensamento de alguém. Claro. Embora aquilo fosse tudo muito púdico. Mas pronto. E como é que depois há também uma série fotográfica mais recente, que eu não me lembro exatamente se é de 2018, talvez, que eu percebi que possa ter sido produzida a partir dos incêndios de... Sim, eu acho que isso, pronto, mas estás a ver, lá está, quer dizer, lá temos nós outra vez. É que estes incêndios têm a ver com o aquecimento global e com a monstruosidade que nós estamos à beira de...
ter que sofrer, não é? E estes incêndios são nitidamente uma maldição feita por nós. E quando houve os incêndios de 2017, primeiro Pedrógão e depois toda a zona centro do país. Aquilo foi um horror e eu achei que não resisti. Eu tinha que ir lá fotografar aquilo, portanto, marcámos uma casinha no meio do fogo e fomos para lá uns dias. E eu comecei a andar a fotografar as coisas que se passavam por ali. E mostrou esse trabalho? Não. Eu só mostrei esse trabalho uma única vez, num sítio que esteve fechado o tempo todo, no Museu de Foscoa. Uma exposição enorme no Museu de Foscoa. E a gente abriu a exposição, deu um trabalhão monstro. A exposição era enormíssima, porque tinha a série dos túmulos, que eu fiz um livrinho, e tinha essa série dos fogos. Nós estivemos lá, quantos dias é que a gente esteve lá a montar aquilo? Era o Pedro Canolas que montava, a acertar com as luzes, foi uma coisa. O Museu do Coa é um espaço enorme. O Museu do Coa é lindo, a exposição abriu. Mas teve fechado porque foi durante a pandemia? E depois voltaram a mandar as pessoas todas para casa, portanto a exposição esteve aberta durante uma semana, sem visitantes nenhuns, porque não havia nem espanhóis nem portugueses a viajar, só com autorizações é que se podia viajar. Portanto, esteve aberta uma semana e fechou. Portanto, essa exposição não foi vista. Quer dizer, esteve pendurado no Museu de Foscoa. Mas ninguém a viu. Aconteceu, não é? Com muitos projetos, sim. E agora o que é que, para além dessa, eu acho que já lhe perguntei, já me respondeu, mas eu volto a perguntar. Tem vontade de voltar a fazer, não tem pintado, já disse, não é? Mas tem fotografado? Eu reparei que aqui durante esta... eu tenho fotografado pessoas e tenho fotografado pessoas, mas acho que nunca vou fazer nada com isso. Mas com as gravações das aulas que eu agora tenho, estou a fazer uns trabalhos que ainda não sei bem para que lado é que me virar a fazê-los, ou onde é que os é de apresentar. Quem é que edita aqueles vídeos? Não, Manel? Sou eu, mal e porcamente, com os programas mais básicos todos, porque eu cá sei muito pouco disto. Portanto, aquilo é uma coisa de amador, não é? Mas eu acho que se calhar, olha, são esquiços. Há bocadinho falava disso aqui, uma das artistas, não é? Vai escrevendo, vai anotando, vai tomando nota, vai fazendo, vai desenhando, vai... depois não voltas a lembrar-te qual era a pergunta e, portanto, não vais encontrar a resposta. Sim. Portanto, esse registro permanente é uma coisa que também o acompanha, vídeo, fotográfico, há também esse... Eu, neste caso, não é só isso. Eu não sei mesmo se isto não pode já ser qualquer coisa mesmo. Mas não sei ainda em que circunstâncias, nem onde, nem como. São umas coisas muito pequeninas, mas eu acho que não é por ser comprido que é mais valioso. Às vezes as coisas muito sintéticas têm um poder maior até. Portanto, mas ainda não sei, não tenho absolutamente perspectiva nenhuma ainda de fazer. E porventura já pensou ou entende que esta relação, outra vez, de o professor e do aluno, agora, atualmente, com o seu neto, entende isso também, mais do que um bocadinho para além desse processo pedagógico? Ou seja, aquilo é também assim, pode ser também assim um processo de construção de alguma coisa, para além dos vídeos. É isso que eu estou a dizer, mas... para além dos registros dos vídeos, não sei. Esses momentos... Eu não sei. Há criação, de alguma forma, nesse processo. Imagino que em alguns momentos haja... Bom, quer dizer, eu esgoto a minha criação nas aulas. Todo o meu potencial criativo se esgota nas aulas. Na preparação das aulas, na preparação dos PowerPoints, que são feitos todos como se eu tivesse um auditório de 300 pessoas a assistir. Se calhar é uma coisa de um tarado obsessivo que faz as coisas, mas eu tenho dificuldade em fazer de outra maneira. Portanto, aquela ideia da minha filha de que eu ia fazer uns exercícios só para o Francisco é uma coisa que comigo eu não consigo fazer aqui. Transformou-se numa coisa muitíssimo mais. Sim, tornou-se um investimento, não é? Muito maior. Sim, tornou-se num investimento para 100%. Minha vida passou a ser isso.
E tem, assim, uma ideia de onde é que eventualmente isso poderia ser? Não faço ideia. Como é que se vai materializar? Não, ainda não há um... Eu não sei mesmo. Não sei. É que não sei mesmo. Está sabes? tudo em aberto, sim. Tá. Aliás, a única coisa que fiz foi... Ao princípio eu nem fazia nada, eu estava lá com o miúdo, a minha filha ainda gravou umas coisinhas, mas não havia mais nada. Depois eu pensei assim, pá, mas isto é uma coisa que me atafulha a vida de tal maneira. Melhor é eu fazer um registro. Não sei para quê. Quanto mais não seja para não esquecer. Lá está. Mas até pode ser que possa ser outra coisa. E entretanto, depois isto foi evoluindo, olha, não sei. Mas, e sente que de alguma forma, agora, nesse percurso de permanente ativismo também aliado ao trabalho, Sim. nessa reflexão política aliada ao trabalho, que está sempre presente no trabalho, nesses gestos de resistência de alguma maneira, Sim. de Este também é. É, absolutamente, não era? A minha pergunta Este é é mais nesse um. sentido, é mais um que dá continuidade a Isto esse. é mais um. Há uma missão, não é? É um gesto de resistência, pois é mesmo. É uma resistência contra forças diferentes, Isso. mas é o mesmo processo de resistência e porque ainda por cima os conteúdos que eu abordo são conteúdos que me dizem muito. E a resistência contra o esquecimento, resistência contra o abandono, resistência contra os disparates que se fazem, porque ainda por cima o miúdo adere a estas coisas todas, não é? Portanto, eu tenho ali, eu tenho uma sorte enorme, porque eu tenho um miúdo que é altamente consciente das coisas, precocemente até consciente de certas coisas. Quer dizer, isso ajuda-me brutalmente, não é? Brutalmente. Se eu tivesse ali um miúdo com dificuldades intelectuais, eu não conseguia fazer nada, mas ele dificuldades intelectuais é que não tem nenhumas, percebes? Se calhar tem na aritmética, mas isso é uma coisa que não me afeta absolutamente nada. Nas questões que realmente eu estou ali a tentar tratar, nada, quer dizer, um miúdo vai à Itália com os pais e lembram-se do quadro do Piero de La Francesca que viu em Veneza. Eu disse assim, isto é uma coisa impagável, não é? Claro. Preciosa. Pois. Portanto, na realidade eu tenho uma sorte enorme de ter aquele neto, não é? Claro. Muito bem. Pronto. Obrigada, Manel. Nada. Queria abrir aqui a... Não sei se tem alguma questão para colocar, alguma coisa que queiram saber, que não falámos. Uma provocação torpe, vil e mesquinha, vale. Muito difícil de responder. Exato. Nada. Só dizer que estamos muito. Foi. Ah, meu Deus. Toda a tarde. Que horror. Isso é que é pavoroso. Embirrem comigo, está lá. Não? Olha, embirrem com a Coca-Cola, por exemplo, que eu adoro. Então, muito obrigada, Manel. Olha, eu gostei muito de cá vir. Isso é que eu posso dizer. Foi um desafio também, ou assim? Então não foi? Então eu estive a estudar a lição. O que é que tu pensas que eu cheguei aqui para vos abanar? Ficámos impressionados. Eu fui para casa, vocês mandaram aquelas coisas e eu fui estudar aquilo para ver o que é que eu vinha para cá. Paradíssimo, paradíssimo. Exatamente. Impagável. Obrigada. Olá, beijinhos a todos.